Só aguardando aqui, Leonardo, o pessoal entrar, fazer a solicitação para participar. E aí a gente começa a discutir um pouco sobre os cenários da nossa economia aqui, Leonardo. Fala, Écio. Fala, Tudo Leonardo, bem? tudo bom? Tudo. Calma, deixa eu... Pronto, é bem informal aqui, pronto. Agora. E aí, muita demanda esses dias, né? Mas não, legal falar com você, com o pessoal, acho que é importante, né? Eu também, cara, eu estou numa correria enorme. A federal suspendeu as aulas, mas não tem aquela história de ficar em casa, lendo livro, fazendo exercício dentro de casa. Não, eu não consigo parar. É, Com dois meninos pequenos em casa sem aula, minha esposa é não, médica, então ela tem vínculos com o Estado, ela está saindo para trabalhar e volta, né? E a preocupação também dela pegar coronavírus ou não. Aí, também atendendo clientes, atendendo demanda de rádio, jornal, ainda tentando ajudar as pessoas via também Instagram. Tá não, e difícil, tem mas, muita informação aí as pessoas, a gente que não consegue não ler, né? pois é. É, acaba sendo pô, muita informação e muda toda hora tudo, e aí você, de alguma maneira, você quer ler as coisas para estar informado e cada hora. Hoje pela manhã teve o pronunciamento, né, do pacote aí para as quer dizer, micro não, para as pequenas e médias empresas, e meus dois meninos entrando no quarto e brincando e gritando, sai tudinho, bora, saiam daqui. É complicado, mas É, é, mas é um momento importante que a gente está passando e a gente precisa estar ajudando muito as pessoas. Então, o motivo de eu estar fazendo várias lives, inclusive eu não faço muitas porque, em geral, à noite eu estou dando aula na Federal. Mas o hum, motivo de estar fazendo as lives é para tentar trazer informações, conhecimento para o pessoal em geral, estudantes, empresários, né, pessoas interessadas na economia e saber o que está acontecendo. E aí vocês do Terraço Econômico, você também, mais além do que Terraço Econômico, né, você tem participado muito, eu te acompanho também, tem sempre comentários muito interessantes e insights bastante inteligentes. Então, achei legal a gente bater esse papo. Espero que outras vezes volte a acontecer também, por motivos diversos. sim, Mas aí eu achei interessante para a gente até trocar nossas opiniões, né? Você está mais sim, aí no Sudeste, eu estou aqui no Nordeste, mas eu acho que muita coisa a gente termina pensando, de certa forma, em comum, né? sim, Que um sim, momento, sim, um momento é difícil, mas que a gente precisa utilizar de bom senso, né? Pensar bastante antes de tomar qualquer lado, né? Para que a gente sim. tenha alternativas importantes sendo discutidas. E parar de pensar só com o coração, né? Pensar mais com a cabeça, não é isso? Sim, não, exatamente. Não, primeiro, pô, obrigado pelo convite aí, com certeza. Muito legal estar aqui falando com o pessoal. Assim, não tenho opinião. Eu imagino que tem que ser tudo baseado em dado, evidência, no que os especialistas estão falando, porque senão vira conversa de bar. É E às vezes é verdade, bom, é verdade. mas nesse momento não, né? Nesse momento, qualquer decisão errada vai ter um custo muito grande, não só financeiro, não só econômico, como também de vidas, né? E a gente está passando por justamente essa decisão que precisa ser tomada, o do quando que a gente vai mudar a regra de confinamento, né? A regra de quarentena, ou de lockout, como queiram chamar. Estamos aí, que eu até questiono, tá? Num lockout horizontal, numa quarentena horizontal, mas que antes mesmo de começar a live contigo, eu estava acompanhando aqui o que a gente chama de NE2, né? Que é o noticiário local da noite da TV Globo, e eles mostrando que
nas comunidades e assim, no comércio que fica próximo dessas comunidades, não existe quarentena nenhuma, né? As pessoas estão lá circulando livremente e provavelmente o contágio deve estar acontecendo com muita força. Agora, outras pessoas, assim, dos bairros mais de classe média alta, dos serviços e do comércio, que atendem também essas pessoas, aí sim há uma quarentena. E aí eu fico pensando, né, poxa, a gente tem uma semi-quarentena que está impactando financeiramente muitos desses negócios, muitas dessas famílias, e talvez não surta efeito, porque nas comunidades, nas favelas, isso é inexistente. E às vezes até, assim, eles não conseguem impor barreiras físicas e estão passando por muita necessidade também, ou seja, precisam trabalhar, precisam fazer os bicos para poder sustentar. Então é um dilema muito grande, né? Não, então, é bom a gente racionalizar assim, sem emitir juízo de valor nenhum, por exemplo. É, a pessoa tem dois grandes times hoje no Brasil, né? A favor da quarentena ou contra a quarentena. Vamos chamar contra a quarentena, que se é a favor da quarentena vertical. Acho que está cortando. Bom, cortou um pouquinho aí. Não, tá, mas deu para escutar. Então tem dois grandes grupos aí. Se você é a favor da quarentena, ou se você é contra a quarentena, o lockdown horizontal, você é a favor do vertical, né? Mas o que isso vai colocar você em um grupo ou em outro? Simples. O quanto você vai sofrer ficando em quarentena e o quanto você não vai sofrer ficando em quarentena. É simples assim. Tá? De novo, sem emitir juízo de valor nenhum. Por quê? Porque as pessoas tomam as decisões baseadas naquilo que vai afetar a vida dela. E elas internalizam muito pouco, né? Suas externalidades, elas internalizam muito pouco aquilo que vai acontecer com a vida dos outros. Isso é normal, tá? Eu faço isso, você faz isso, todo mundo faz isso, né? Então é extremamente normal. Claro, porque a gente olha assim, você vai tomar suas decisões baseadas no que vai acontecer com a sua esposa, com seu filho, etc. Por mais que a gente queira levar em consideração, a gente leva, mas acaba ficando em segundo plano ali. Então, tudo bem. Então, o que acontece? Se você sabe que você vai ter uma renda garantida, tá? Nesse lockdown, se ficar 1, 2, 3 meses, se você sabe que você vai ter fervor. Você vai defender ele com fervor. Porque você vai falar, não, mas as pessoas vão morrer, etc. Então a gente tem que ficar em casa. Por quê? Porque você sabe que seu salário vai vir. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Se você não sabe se seu salário vai vir, quando vai vir, então significa que você vai tender a falar, putz, tudo bem, pode ser perigoso e tal, mas eu preciso comer. Aí você vê qual classe que está em qual, por exemplo. Então, de novo, eu não estou emitindo, as pessoas pensam assim. Qual classe que está em qual, mais ou menos? Então, se você é uma empregada doméstica diarista, que você recebe a cada limpeza que você faz, você vai tender a quê? A falar, a economia tem que continuar. Isso. Se você é um motorista de Uber, você vai falar, a economia tem que continuar. Se você é pequeno empreendedor, se você tem um mercado, alguma coisa assim, você vai falar que a economia tem que continuar. Eu sei que é importante tal, mas eu estou fechado. E aí, se você é assalariado, você vai falar, as pessoas têm que ficar em casa. É claro que há exceções, mas em grande média é isso, né? Aí se você tem por exemplo, funcionário público, geralmente ele vai tender, porque você, por exemplo, é concursado e não tem essa opinião, mas ele tende a falar assim, não, mais as pessoas têm que ficar em casa. Então é isso que vai acontecer geralmente, né? Tudo bem. E aí, obviamente, o Bolsonaro, que não é bobo nem nada, que ele não chegou lá ontem, não tenho dúvida, ele internaliza isso. E ele fala assim, do que o Brasil é feito? O Brasil é feito de pequeno empreendedor, de gente pobre, ou o Brasil é feito de gente que vai ter a renda garantida por 4, 5, 6 meses? Do que o Brasil é feito? O Brasil é feito de pessoas que estão sofrendo bastante. Então, de novo, eu não estou emitindo juízo de valor, estou falando que ele faz esse cálculo político. Daí você pode se questionar, falar, tudo bem, mas ele não tem que fazer aquilo que dá mais popularidade, ele tem que fazer aquilo que é certo. Tudo bem, aí é outra questão, e eu acho que é exatamente isso que tem que fazer. Então, tudo bem, o que o lockdown gera mais prejuízo ou gera mais ganho? Aí a gente pode pensar nisso, mas que as pessoas pensem assim, é extremamente natural, todo mundo pensa, tá? E que um presidente tem que se preocupe com isso, você pode achar que ele não deva se preocupar também, porque de alguma maneira você pode achar que isso é populismo, mas ele leva isso em consideração. E aí ele fala, opa, peraí,
talvez o Brasil é muito feito de muito mais gente desse jeito. E aí por isso que talvez ele fala que das maneiras completamente erradas, absurdas, mas por isso que ele fala aquilo, né? E aí, mas a função dele não é, olha só isso, ele como líder e a gente como formador de políticas públicas, essas pessoas tem que fazer o que é certo. E aí ele tem que olhar o que os dados dizem sobre o que é melhor, se é melhor você ter um lockdown vertical ou não. E aí a gente pode falar um pouco sobre isso também, se quiser. Mas não sei se você concorda com essa Não, visão. concordo. Até complementar o que você está dizendo. Eu fui chamado semana passada para uma reunião com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui de Pernambuco para discutir, Sim. junto com outros economistas, discutir possíveis saídas, soluções, né? E, assim, muito questionamento, né? Porque, por exemplo, o Simples Federal, ele foi adiado, mas o Simples Estadual, não, né? Sim. Ontem, esses dias, o prefeito daqui de Recife até está virando jacota nacional, né? Está tentando antecipar o IPTU de 2021. Isso traz um caos, inclusive, para a próxima gestão, porque esse é o último ano dele como prefeito, né? E aí eu comecei a falar, olha, a gente tem que começar a fazer conta, porque se você não tira ou não reduz uma parte do Simples Estadual, as empresas não vão pagar o valor cheio, certo? E ao mesmo tempo você tem que começar a cortar as despesas. Qual a maior despesa dos estados? Funcionalismo público. Então você tem que chamar todo mundo para dizer, olha, vamos cortar o seu salário, com exceções. Quem é a exceção atual mais importante? Saúde. Mas o restante tem que ser cortado. E já existe uma proposta. Não, mas isso vai ser um problema muito sério, porque não vai ter concordância e tal. Mas, meu amigo, se você pensar direito, você vai ver que a atividade econômica está caindo drasticamente, né? Se não existe atividade econômica por conta de um lockdown, o principal imposto, que é o ICMS, deixa de ser recolhido ou cai vertiginosamente nos combustíveis, porque ninguém está andando de carro, então você não compra combustível, não paga ICMS. Você não está comprando mercadorias, a não ser as de supermercados, você não gera ICMS. Como é que você vai ter receita para pagar o funcionalismo público? Então, melhor reduzir pela metade, reduzir algum valor temporariamente e ter alguma coisa para pagar, do que manter tudo como está e não ter nada para pagar, né? E, por outro lado, tem que fazer o papel de ir realmente chorar junto ao governo federal, que é o único que consegue emitir dívida, né? Os governos estaduais não têm essa autorização, para que possa, emitindo dívida, aumentar o endividamento. Não é uma questão econômica, é uma questão de saúde. Então, esqueça o liberalismo econômico. Temporariamente eu sou liberal, né? Você acredita que seja também, de certa forma, né? Mas é um momento de rasgar um pouco essa cartilha, né? E pensar numa questão de saúde que precisa ser resolvida temporariamente, né? E aí sim, você volta posteriormente a ter atividade econômica, um lockdown horizontal inicial, mas que todos cumprissem, né? Que aí é outra crítica minha, que eu falei, comecei a nossa conversa dizendo isso, que estamos no Brasil, né? No Brasil não é uma Coreia do Sul, não é um Japão, né? Você tem favelas, você tem pessoas que não têm educação, muito menos o tipo de cultura de distanciamento. É um povo que ainda fica mais grudado do que o italiano, né? Que gosta de socializar. Então, é um problema que vai afetar uma camada da população financeiramente e vai afetar a população como um todo em termos de saúde, né? Então, temos que observar esse lockdown, ele tem prazo aí, né, até o dia 31, espero que seja estendido ainda por mais 12 dias, 12 ou 14 dias, até meados de abril, mas eventualmente vai ter que abrir, porque as medidas que foram anunciadas hoje também não trazem nenhuma solução, são medidas muito aquém, né, da necessidade, mas levando em consideração também que o nosso país está quebrado, né? Então fica difícil você poder argumentar que é possível fazer muito mais que isso. Então, eu acho que nisso a gente concorda que o lockdown ele é importante, esse inicial, né? É extremamente importante, porque só para trazer alguns números aqui na nossa conversa, o mundo chegou em 200, demorou 4 meses para sair do zero
aos 200 mil casos. 4 meses. E aí, em uma semana, ele saiu 200 para 400 mil casos. Ou seja, demorou 4 meses para sair do 0 aos 200 e uma semana para dobrar esse número. E agora, nos últimos 3 dias, a gente saiu de 400 para quase 600. É isso que eu não falo em crescimento exponencial. Crescimento exponencial, quando você cresce em uma taxa constante, você tem esse efeito aí. É mais ou menos como juros compostos, né? Então, o que acontece? Por isso que uma medida é muito importante que seja tomada logo no início. E aí o lockdown não é porque ele é o meio em si, a finalidade em si, vamos isolar todo mundo indefinitivamente. Não, é para que você consiga comprar tempo, para que você ganhe tempo. Porque o que acontece? Quando o remédio para uma epidemia é o distanciamento social, que aí é o que falam que você vai achatar a curva, né? As pessoas vão estar menos em contato e você achata a curva. Só que esse também é o problema da recessão, né? Porque você acaba gerando uma recessão, isso definitivamente. E aí uma epidemia só acaba quando as pessoas pegam a imunização daquele vírus. E aí você tem 2 maneiras. A primeira é vacina, só que uma vacina demora 1 ano, 18 meses. Né? Então isso vai demorar muito. A segunda é que de fato as pessoas peguem. Só que você não pode fazer que elas peguem tudo ao mesmo tempo, porque senão você vai colapsar o sistema de saúde. Você tem que diluir isso ao longo do tempo. Só que você pode tanto diluir ao longo do tempo, como você pode aumentar a capacidade do sistema de saúde. Então, por isso que nesses 15 dias, ou quanto tempo demora esse lockdown, é importante que você invista o que for necessário para você aumentar a capacidade do sistema de saúde. Então, não é que assim, vamos esperar 15 dias e vamos ver o que vai acontecer. Não, é assim, tudo bem, eu vou decretar e nesses 15 dias eu vou tomar diversas medidas. A primeira, eu vou investir tudo que for necessário no sistema de saúde. Tá? A segunda, eu vou ajudar todas as empresas a não quebrarem os funcionários mais vulneráveis, etc. Aí eu vou dar um tipo de renda para ele, para os autônomos, etc., porque esses caras não vão ter trabalho. Então, e aí eu vou conseguir ampliar a capacidade hospitalar, e aí eu começo a pensar num plano, e aí de você conseguir fazer com que a população volte à vida normal. Agora, se você não se planejar e não fizer nada, daqui 15 dias você vai ter que estender de novo. Porque a sua capacidade hospitalar é a mesma. E aí começa a ter mais pressão, porque se você não ajudou as empresas, elas vão estar quebrando mais, etc. Né? Então, e aí só para complementar o que você disse, eu sou liberal, 100%, e eu não acho que é rasgar em nada a cartilha liberal. Isso aí é coisa da anarcocapitalista, que fala assim, o governo não tem papel algum. Não, o governo tem papel sim, só que a diferença do liberal e do não liberal é que a gente sabe da importância da austeridade fiscal. A Alemanha fez superávit fiscal por 6 anos, ou seja, gastou menos do que recebia, tá? Por 6 anos, para agora poder gastar muito. E o cara que não é liberal, ele acha que o Estado é o motor da economia sempre. Então, a gente está falando, gasta agora, no que vem você economiza, no outro você economiza, no outro você economiza, no outro você economiza. O cara que não é liberal, ele vai falar assim, não, gasta agora e outro, e gasta infinitamente. Se não tem problema, a gente imprime dinheiro. Né? Então, acho que só porque senão o pessoal fica falando assim, não, justamente, a gente sabe a importância da austeridade fiscal. Isso. É engraçado, né? Se a gente estivesse passando por esse coronavírus na década de 2000, a situação seria muito mais tranquila. Né? A gente estaria com déficit, com superávit fiscal por um bom tempo, poderia queimar esse superávit em um ano e a coisa ficaria mais organizada nos anos seguintes. Por isso o papel dessas reformas, né? A reforma administrativa, né? A reforma, a PEC também, a PEC emergencial, que pode reorganizar os salários. E eu vou até te contar uma coisa interessante, engraçada. Você estava até no início dizendo, olha, quem é afligido de uma forma ou de outra defende um posicionamento ou outro, né? E o meu caso é engraçado, porque, veja, eu sou professor, né, funcionário público federal. Então, teoricamente, eu tenho o meu salário garantido. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma empresa de consultoria, onde eu dependo dos clientes. Né? E minha família tem negócio dentro de shopping, que está fechado, com funcionários a receber salários e nós estamos tentando não demiti-los. Né? Então, assim, eu estou convivendo as 3 coisas e ainda tenho uma esposa médica.
em casa. Então, os debates estão acontecendo quase que 24 Sim, horas, né, tentando direcionar melhor e ajudar as pessoas também, certo? sim. E é aquela coisa, eu disse lá nessa reunião da secretaria e digo para todos, ó, não adianta você querer um lockdown completo, prolongado por tempo demais, que não vai ter dinheiro para garantir o seu salário também, né? Esse salário vai acabar porque o governo não vai ter receita para pagar isso, né? Então tem que ser um lockdown, uma supressão de imediato, por um prazo definido, e a partir daí você começa a soltar aqueles. Porque, veja, esse vírus está se alastrando e as pessoas nem sabem, né? Muitas pessoas estão doentes ou estão contaminadas, sem sintomas, estão passando por aí, né? Então, depois de determinado tempo, a economia tem que ser solta novamente, né? Para que você proteja aqueles grupos de risco e você volta a ter circulação na economia, porque senão o Estado vai falir mesmo, né? A gente vai Agora, quebrar feio, né? não, agora, o que a gente tem que deixar claro também é que, como eu falei, precisa ter uma estratégia. Esses 15 dias não é 15 dias a tempo, é como as empresas, né? Que assim, as universidades boas, assim, as aulas estão suspensas. Nas universidades boas, você está tendo tudo online. Então, geralmente você teve uma semana ali e tal, para você migrar para online. Então, não é que assim, então, as 15 dias de lockdown é tempo e a gente volta depois. Não, de novo, tem que ampliar a capacidade do sistema de saúde, Sim, porque aí sim. você consegue mesmo as pessoas. E o principal, acho que as pessoas têm que ser muito testadas. Essa estratégia não funciona se você não testar as pessoas, porque é o seguinte, a pessoa, se ela está sintomática, ela vai ter um tipo de comportamento. Ela pode ter aquilo. Se ela soubesse que ela teria, ela com certeza tomaria muito mais cuidado. É. Então, para essa estratégia funcionar, significa que você tem que testar as pessoas num número muito grande. O que acontece é que o Brasil hoje é um dos países que menos testam, né? Pois Então não é. adianta só daqui a 20 dias a gente falar, pô, as empresas estão quebrando, vamos soltar todo mundo. Que aí vai ser o pior dos mundos. É. Porque aí a gente vai ter que, Vai ser de uma novo, Itália ter outro. novamente. Exato. Vai ser uma Itália. É o pior dos mundos. Então, aquela frase do Churchill que entre a desonra e a guerra, vocês escolheram a desonra e vocês vão ter a guerra agora. Então, entre o lockdown e liberar a economia, vocês decidiram liberar a economia e vocês vão ter o lockdown. Então, se você não tiver, é uma estratégia boa, né? Então, precisa testar todo mundo, precisa investir na capacidade do sistema hospitalar, porque se não, só você esperar 15 dias, 2 semanas, e aí, vamos voltar porque a vida precisa. Todo mundo sabe que a vida precisa continuar, mas como, né? Então acho que precisa de uma estratégia aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, Léo. Por aí você tem recebido no seu WhatsApp, dos grupos que você pertence, cartazes de carreatas que vão acontecer nesse fim de semana em prol da retirada da quarentena? Graças a Deus não tenho recebido muito. Já recebi vários. Vai acontecer aqui em Recife, vai acontecer em Pois outras isso é cidades. péssimo. E as pessoas vão provavelmente já abandonar a quarentena, né, baseado nessa manifestação que vai estar acontecendo da população, né. Eu vi que Isso, teve uma hoje no né, Sul, já. já teve um no Sul, né. Já teve uma Porque no Sul, com bastante eu, gente. Então. eu estou como eu presto consultoria para empresas, eu estou em alguns grupos de WhatsApp de empresários e aí estão circulando lá e com discursos inflamados e coisa e tal. E é muito preocupante, porque a gente vai ter uma Itália novamente acontecendo aqui. Eu acho que assim, a gente já fez o esforço até agora, né? A gente já teve uma perda de faturamento enorme em termos das pequenas, médias, das microempresas, que custa segurar mais um pouco isso, né? Vamos ver isso perdurar, pelo menos até o prazo que foi estipulado pelo Mandetta, né, e a partir daí repensar. Mas é complicado, né? Os empresários estão sentindo muito, né? Aí vem uma outra problemática, porque o Ministério da Economia está sendo muito lento ao anunciar as medidas. Você vê hoje que saíram medidas para pequenas e médias empresas. Tem várias outras medidas que estão sendo anunciadas, mas, por exemplo, o BNDES fez uma live domingo passado, até assistir,
na segunda estava divulgando, e um monte de cliente meu perguntando, e esses 5 bilhões, esses 5 bilhões, não chega no banco, entendeu? Não chega nos bancos. Hoje é É. sexta-feira, os contatos que eu tenho dentro dos bancos, ninguém recebeu nada. Então não tem, você tem um empossamento desse crédito também, porque as medidas de risco continuam as mesmas, eles não flexibilizaram nada e passaram o risco para os agentes. Então, aí o empresário pega e se revolta e diz, pô, se isso não tem um crédito, eu não tenho faturamento, eu sou contra a quarentena, tem que abrir isso o quanto antes possível. Complicado, Não, né, amigo? pois é, que eu falei, eu compreendo, assim, o que acontece é que a solução, o remédio para essa epidemia é que você achate a curva e as pessoas estejam em isolamento social. Significa que você vai ter uma redução da oferta de trabalho, né? As pessoas não vão trabalhar e o PIB é função do trabalho, menos PIB, simples assim. Só que do mesmo jeito que esse é o remédio, você causa uma recessão maior, né? Então, só que aí o governo tem que entrar justamente para atenuar essa recessão, para ser uma coisa mais branda. Ora, se o governo só manda todo mundo ficar em casa e é muito lento nas medidas, aí realmente é o que eu estou dizendo. Eu começo a compreender. Eu não tenho dúvida de que o lockdown horizontal ele é necessário e ainda deve permanecer por mais tempo. Tá? Mas, obviamente, o governo tem que fazer a parte dele. E a gente tem visto que tem uma dificuldade muito grande em executar tudo isso, né? Não, tá Ah, difícil, tá muito complicado porque não chega realmente na ponta. É, e o que está chegando está trazendo muito descontentamento, né? Porque por conta da nossa situação fiscal, o governo também não consegue oferecer muito mais. Né? Eu estava vendo aqui, mas o tem, problema acho que não é nem esse, como você falou, o que está se oferecendo não está chegando. Esse é o principal problema, né? Não é nem só o tamanho, é que o que está oferecendo não está chegando. começa por aí. Né? Tem uma coisa interessante que o Banco Central anunciou que vai encaminhar via PEC, né, para o Congresso, que é a possibilidade de comprar o crédito direto, né, das empresas, sem intermediador financeiro. Isso aí sim pode ser uma medida muito rápida, né, que venha atender a demanda por crédito das empresas para que elas não saiam demitindo os trabalhadores, né, já que vão ter uma injeção de recurso direto, né, sem os agentes repassadores que fazem suas análises de risco, e essa análise de risco vai ficar cada vez mais difícil, porque numa economia que está em franco declínio, qual é o banco que vai querer emprestar? Né? Então, essa operação que já acontece muito lá nos Estados Unidos está sendo encaminhada como uma medida emergencial que eu acho que tem que ser usada de forma urgente, né, para salvar muitas empresas aqui. Né? É, é. Eu não sei. Assim, não, é que eu estou pensando em várias coisas e eu acho que é muita. O Fernandes Lucas está assistindo, ó, grande amigo meu, falou para deixar a live salva. Sim, Não, com é que certeza. assim, é que a gente acaba vendo muitos erros e pra gente foi fácil. A gente estava vendo o que estava acontecendo, sabe? A gente estava vendo já o que estava vindo. E assim, por algum motivo, o Brasil insiste em tomar sempre as mesmas atitudes diferentes dos países e achar que aqui você vai ter um resultado diferente. Você fala assim, eu vou fazer o errado, mas por algum motivo acho que vai dar certo. Você já está vendo o que deu certo e o que deu errado, né? E aí, por algum motivo, você acha que por um milagre divino, assim. Assim, é um transatlântico. É só você ver lá como é que estão as curvas da Itália, como é que estão. Então, por que a gente acha que a gente não precisa ter esses 15 dias iniciais de lockdown? Assim, não deu nem 15 dias. Como é que o cara vai organizar uma carreata amanhã? Pois é. Óbvio que isso vai ter consequência, né? Então, assim, tudo bem, eu entendo. Se você quiser discutir depois quanto tempo isso vai durar, quanto isso não vai durar, mas assim, agora, isso vai acontecer o óbvio, que é você vai aumentar esse número. E o Brasil tem um grande problema aqui de subnotificação que não está medindo, né? A partir do momento que começar a medir mais. Pois é.
o próprio Ministério da Saúde tem dito isso, olha, esse número hoje aqui caiu o ritmo, mas caiu o ritmo porque a gente não tem mais exames. Sim. E Pô, hoje os dados já não foram tão bons, né? agora Hoje eu já, acho já tem que 3.400 e esse, 77 mortes. esses 10 milhões de exames chegando efetivamente, né? Eu acho que isso pode ajudar muito, vai dar um susto na população, né, mas também vai fazer aquela migração que a gente está falando de quem já tem anticorpos, né, quem não tem, né, e mexe mais na economia. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, né, de um passo mais à frente, de liberar, você já tem anticorpo, vai trabalhar mesmo, separa aí do resto, vamos usar home office com a parte, outra com teletrabalho. É complicado, né? Manter os pós-doença e os pré-doença separados, né? No isolamento social. Sei não, É. é coisa muito Deixa, complicada. deixa eu te fazer a pergunta agora. O que você achou do pacote hoje do Banco Central, etc? Eu acho que está muito aquém, né? A gente precisa ainda fazer mais. As microempresas ficaram de fora, né? Só que aí você tem aquela questão da pejotização, que tem um pouco de impacto. A gente também não pode se comparar com os Estados Unidos, com a Alemanha. Eu tenho até números abertos aqui, né, com percentuais do PIB. Né? A gente está com números muito aquém do nosso PIB. Né? Você fala 5% do PIB, né? Aí você vai ver lá na Alemanha 35% do PIB, 17% na França, né, 15, aliás, na França 15%, Espanha, Reino Unido 17%, Estados Unidos 10%. Só que, por exemplo, na Alemanha, dos 35%, 6% são medidas com desonerações e despesas. Né? Os outros 29% são créditos. E aqui a gente poderia jogar mais crédito realmente na economia. Isso iria aumentar bastante o percentual. Só que aí cai naquele mesmo problema que a gente estava discutindo ainda agora, né, de você não conseguir fazer chegar na ponta. Né? Você termina tendo muito empossamento desse crédito, e aí, de repente, operações mais diretas com o Banco Central, para as grandes empresas principalmente, iriam ajudar bastante. E para as micro e pequenas empresas, esses agentes repassadores deveriam ter as suas exigências flexibilizadas, né? E quanto mais emprego, por exemplo, você tivesse na sua empresa, mais agilidade na obtenção do crédito deveria acontecer. Né? Vamos preservar empregos? Vamos. Então, olha, está aqui o RAIS do mês anterior, ou desse mês, tinham tantos empregados. Então, isso daí tem que ir na esteira e mais rápido para poder garantir aqueles empregos. Tem que ser, de certa forma, criativo e tentar focar melhor, né, para que esse crédito chegue lá na ponta. Eu tenho reclamado, batido nessa tecla direto, né, até porque eu trabalho com isso desde 2003, né, tentando captar recursos de bancos de fomento para empresas em implantação. E a dificuldade só aumentou depois da crise. Os bancos reduziram seus quadros pela metade, está todo mundo em teletrabalho, e aí não funciona do mesmo jeito, porque eles não tinham uma predisposição para teletrabalho. Né? O que eu digo assim, o mecanismo não estava pronto para fazer o teletrabalho home office. E aí você vai falar com os gerentes nos bancos, eles estão sobrecarregados, sem conseguir dar vazamento em projeto algum. Então o dinheiro não vai chegar. Como eu falei, tem com certeza uma grande dificuldade aí na capacidade de execução. Não é só simplesmente anunciar lá na Globo News, lá na CNN e achar que vai acontecer do dia para o outro. E vale lembrar que o mundo todo está mais parado, né? Então, como ninguém estava se preparando para, não tinha capacidade para estar no mundo online 100%, exige uma adaptação aí. Então, com certeza, a produtividade caiu. E nem tudo é substituível do ponto de vista de home office, né? Acho que nem todo mundo consegue. Mas acho que o importante é deixar claro aqui a diferença dessa crise para uma crise, por exemplo, financeira 2008, uma crise da bolha.com 2000, por exemplo. O que acontece? Naqueles casos,
você gera uma incerteza muito grande, porque alguma empresa quebra, aconteceu alguma coisa. Lá em 2008 foi a quebra do Lehman Brothers, então as empresas se comportaram muito mal, né? E aí você não quer salvar essas empresas. Por quê? Porque se você salva essas empresas, você vai estar enviando uma mensagem para o resto do mercado muito ruim, né? A mensagem de que você pode fazer o que você quiser, que eu vou te ajudar, e então todo mundo começa a se comportar mal, né? O famoso moral hazard, né? O famoso moral hazard. Então você não quer que você tenha esse tipo de coisa. Só que nesse caso é diferente, né? Por quê? Porque o que os empresários têm a ver? Você foi obrigado a fechar sua loja, não é porque você se comportou mal, tinha um decreto que você tinha que fechar. O mesmo se não tivesse decreto, as pessoas estão todas em casa. Então, o governo, ele não vai servir como para injetar liquidez no mercado, como era em 2008, por exemplo, né? Pessoal, fica tranquilo e tal, vocês podem continuar investindo e tal, porque se precisar eu te dou crédito. Não. O governo não quer. Ele quer fazer o quê? Já sabe que durante o lockdown vai ficar tudo fechado, mas ele fala assim, tudo bem, vocês vão ficar fechados, mas eu vou ajudar vocês a passarem por isso. Então, se vocês não tiverem dinheiro, eu vou emprestar. O trabalhador vulnerável, se você não tiver renda, eu vou te emprestar. E aí você consegue levar essas empresas todas, sem quebrar o sistema produtivo, para o futuro. E aí no futuro, quando acabar tudo isso, você consegue justamente ter uma recuperação maior. Então, o Banco Central sabe que não é por causa de 0,5 ponto percentual a menos na Selic que as pessoas vão consumir agora. Não, ele sabe disso. E talvez foi esse um pouco o erro dos bancos centrais, que eles estavam fazendo só isso. Eles só estavam dando estímulos em termos de taxa de juros. O coronavírus tal, eu reduzo a taxa Selic. Depois eles viram, isso não vai ser suficiente, porque o cara não consegue pagar a folha de pagamento porque tem um juros menor, assim, até porque, como você falou, os juros não chega assim, os juros mais baixos, principalmente no Brasil, não chega na ponta tão simples, né? Porque você tem uma série de outras coisas que faz o juro ser mais alto. Então, aí o governo falou, opa, é verdade, eu não preciso realmente só baixar a taxa de juros. Eu preciso servir como um agente de proteção social para as pessoas e como um seguro para as empresas, para levar essas empresas. E aí você está dando crédito, você reduz impostos, você elimina impostos, você fala, você não precisa mais pagar. Então... E aí, se você precisar de crédito, toma aqui, crédito barato, para quê? Para que você continue funcionando sem esse período de receita, né? Só que, para a gente corrigir os erros do passado, restrições também precisam ser impostas. Você não pode demitir, né? Tem que estar lá no contrato, né? Você tem que manter algumas regras, né, para que esse dinheiro simplesmente não, como você disse, não vá alimentar o moral hazard que eles vão sempre ter, né? Porque empresário também não é... Empresário é sabido também, né? Você tem empresário... Todas as pessoas agem em benefício próprio, e não tem problema algum nisso, é o que o Adam já fala. O pão chega nas nossas mesas não é da benevolência do padeiro, é porque ele está interessado nos benefícios próprios. E todo mundo já assim, não tem problema, é justamente no egoísmo dos outros que as empresas querem oferecer um produto bom, de qualidade, etc. Não tem o menor problema nisso. Mas quando você tem uma política que precisa atingir um determinado alvo, aí você tem que impor as restrições, porque senão você vai ter desvios. É isso que eu estava querendo dizer. Não, exatamente, porque o que acontece é o seguinte, você simplesmente dá... Porque o crédito está muito barato. Olha, imagina que eu sou um empresário grande, assim, o que não precisa de dinheiro. E aí, o que eu faço? Vou pegar esse crédito também, né? Tá super barato. Muitas empresas fez isso com o BNDES, né? Só que, então por isso que você precisa de contrapartidas, porque quando você tem contrapartidas, funciona muito melhor, porque, tudo bem, eu estou te emprestando dinheiro, mas então você vai ter que cumprir uma série de contrapartidas aqui para você também me ajudar e tal. Porque simplesmente sem emprestar sem contrapartida, você pode gerar esses casos, como você falou, de a pessoa só pega o capital e aí depois faz o que ela quiser, né? Olha, eu pego o capital, demito todo mundo, fecho a minha empresa, agora eu vou investir no Tesouro Direto. Eu posso fazer isso. Cara, a gente está aqui já há um bom tempo falando, né, eu vou dar uma entrevista, participar de um debate daqui a pouco na CBN, falar com o Caio mais tarde, às 9 horas, né? Você está ligado nisso? Sim, hoje é dia de terraço econômico, estou adorando aí. Pô, legal, pode chamar lá o pessoal, eles são feras. E também queria até falar para você que aqui em Recife a gente criou um grupo, de certa forma inspirado também no terraço econômico, e chamamos os cenaristas, tá? Onde temos 4 economistas. Eu sou professor da Federal, né? O Luiz Maia é o professor da Rural, que é Federal Rural de Pernambuco,
Sim. Somos os mais velhos do grupo, né? E tem dois economistas mais novos, o Tobias e o Tiago. Tobias é do mercado financeiro, o Tiago é do SEDEP, que é uma escola de pós-graduação na área de economia e finanças. A gente constituiu esse grupo tem pouco tempo e a gente está começando a desenvolver algum material, alguns eventos, e eventualmente a gente vai te chamar aí para conversar também, certo? Acho que vai valer a pena, ou de repente fazer algum trabalho cenaristas e terraço econômico com o pessoal que está lá. Acho que vai ser bem legal, né? Pô, Então, legal. Pode me chamar sim, com certeza. queria te agradecer bastante a participação. Gente, foi muita pergunta aqui. O tempo está corrido hoje. Infelizmente, não dá para responder. A gente até, não sei você, mas eu comentei algumas coisas baseadas em algumas das perguntas que estavam sendo feitas aqui. E vamos tentar marcar outro dia, outro Vamos. evento. Né? Aqui, o pessoal do Cenarista está botando aqui um Instagram para seguirem. Né? Pô, Sigam legal. também. Ó, diga lá. não, o pessoal que entrou aí pelo meu perfil e tal, quem quiser, siga o Écio Costa aí, Écio Costa. Valeu. Também diz o teu, Leonardo, que eu não me lembro teu de cabeça. Leonardo Siqueira BR. Leonardo Siqueira BR. Vamos Isso, seguir aí e seguir o @ Terraço Econômico também. Terraço Econômico também. E só para fechar, pô, eu queria dizer, o meu pai sabia que eu conheço bastante Pernambuco, ele nasceu em Pernambuco, meu pai. Foi? Que cidade? Você lembra? Óbvio que lembro, já fui muito para aí. Olha só, pra você ver como eu conheço de verdade. Afogados da Engazeira. Certo. Perto de Caruaru, né? Então você já está convocado. Quando vier novamente aqui, você tem que me ligar para a gente marcar de se encontrar, né, e tomar uma cerveja, sim, um vinho. Sim, não, eu gosto bastante daí. Tenho família também em Barreiros. Então, pô, já fui várias vezes aí. Muito legal. E também a gente pode pensar alguma coisa mais à frente, por exemplo, no Dia do Economista, se estivermos vivos até. Não, vamos estar, com certeza. Para a gente, de repente, no Dia do Economista, fazer alguma coisa lá na universidade. Né? Seria uma coisa interessante. Tá certo? Sim. Mas fica aí no ar, depois a gente combina melhor. Tá? Pessoal, brigadão aí pela participação. Acho que foi muito bom e, novamente, vamos ver se a gente consegue aí ajudar as pessoas a pensarem nas soluções, não é isso, Léo? E fazer com que essa economia melhore com o coronavírus passando aí com o menor número de mortes possível, né? Sim, exato. Bom, espero que o pessoal tenha gostado aí e até a próxima, Écio. Obrigado pelo convite. Obrigado também, um abração. Até mais. Falou, tchau. Deixa salvo, hein?